Acho que de todos não existe gênero de jogo mais complexo que o terror. No sentido que o medo e o horror é muito individual. Você realmente sentir medo de algo e continuar imerso é um trabalho muito complicado para qualquer dev. Ou o jogo passa muito do ponto e vira um show de jumpscare maluco, ou o jogo fica tão fraco que o único medo que você tem é de ter que refazer todo aquele caminho longo e tedioso de novo. A questão é que pra dar medo em alguém não é fácil. Você tem que realmente querer assustar alguém pra conseguir. E mesmo não sendo um dos maiores fãs do gênero de terror em jogos, eu já cheguei a ser coagido a jogar alguns desses jogos em live. Já joguei jogos bons, jogos que me decepcionaram e jogos que são, definitivamente ruins. Mas o que eu quero contar é de um jogo que definitivamente me deixou com medo. E o porquê disso, bom, eu vou deixar pra explicar no fim do vídeo. Bad Parenting 1, Mr. Red Face, é um jogo indie totalmente feito no estilo de 3D que tenta imitar os jogos de PS1. Ele conta a história de um filho e seus pais. Tá, até aí tudo bem, o que tem de terror aí, você me pergunta? Então, é isso que eu vou contar pra vocês. E assim a nossa história começa. Nós somos um pequeno filho esperando nossa mãe na noite do nosso aniversário. E, bom, ela tá atrasada. De novo. E aparentemente não é a primeira vez que ela fica até tão tarde no trabalho. Assim que ela chega, nós a recebemos e fazemos menção de ser o nosso aniversário e perguntamos sobre o nosso presente. A nossa mãe nos responde com muita pouca confiança que, com certeza, não havia se esquecido, e nos conta uma história sobre um ser chamado Senhor Rosto Vermelho, e diz que ele traz presentes de aniversário de crianças boazinhas enquanto elas dormem. Pouco antes dela terminar essa história, mais alguém chega nessa conversa. Quando olhamos para trás, nós somos bloqueados pelo nosso pai. Ele chega bem irritado e questiona a nossa mãe do porquê ela tá chegando tão tarde em casa. Mas, antes que possamos ver o desenrolar dessa conversa, ele nos manda não bisbilhotar na conversa de adultos. E nos praticamente enxota pro nosso quarto. E uma coisa que eu queria falar, cara, que bizarro esse maluco olhando pra gente, parece que ele vai entortar a cabeça dele. Assim que ele manda a gente ir pro quarto, nós vamos sem questionar muito. Nós vamos pro quarto, nos deitamos na cama pra dormir, e durante a noite... isso foi bem bizarro. Mas olha só, um presente. Talvez esse fosse o tal Senhor Rosto Vermelho. Chegando mais perto e abrindo o presente, nós encontramos um boneco lá dentro. E ele é estranhamente parecido conosco. E assim que seguramos ele... Ah, olha só. O boneco fala. Quando o questionamos, ele só diz que fala porque o mestre dele usou alguma magia pra isso. E nós... Bom, a gente é criança. A gente só aceita que o boneco fala por causa de magia. Não só fala, mas como se apresenta como Ron. O nosso nome. Ele é praticamente igual a nós, exceto pelo pescoço dele que tá mal costurado. O que faz com que a cabeça dele sempre esteja caindo e pendendo pra um lado. Quando questionamos sobre o seu nome e o que aconteceu com o pescoço dele, ele nos diz que o mestre dele fez ele o mais parecido possível conosco. E sobre o pescoço, ele diz que o mestre dele às vezes comete pequenos erros, cujo qual esse dele ser pequeno perto de outros como ele. Tá ficando bizarro. Mas cortando completamente esse assunto, o Ron olha pra nós e diz que quer brincar. E pergunta se a gente quer brincar também. Afinal de contas, nós somos uma criança e é claro que a gente quer brincar. Então, o Ron nos diz que nossos brinquedos devem estar guardados no nosso armário. E diz pra gente pegar. E indo até o armário...
parece que o armário tá emperrado e infelizmente não vai dar pra gente brincar. Então, como a gente não pode brincar, o Ron diz que ficou com fome de repente. E diz que a gente devia comer alguma coisa, porque segundo ele, tudo que sentimos ele também sente. Se a gente comer, ele também fica satisfeito. Tendo isso em mente, pegamos o Ron e vamos pra cozinha. A gente deixa o Ron no banquinho e vamos até a geladeira. A gente pega o prato de comida na geladeira, colocamos no micro-ondas e esperando um pouco, tá pronto. Então deixamos o prato em cima da mesa e assim que nos sentamos, o Ron faz um pequeno comentário sobre a nossa comida favorita. Ele diz que sabe fazer uma magia. Ele diz que pode fazer esse prato de comida durar para sempre. Que assim que terminarmos de comer, o nosso prato se encheria de comida novamente. E assim acontece. A gente fica muito surpreso e pergunta o que mais ele sabe fazer. E então, isso acontece. Tá. Isso definitivamente me assustou. Eu sabia que esse boneco não era coisa de Deus. Quando isso termina, a gente pergunta pro Ron o que aconteceu e ele se faz desentendido dizendo que não entende o que aconteceu. E bom, a gente não tem nem tempo de questionar mais ele. Afinal de contas, a gente quebrou uma garrafa. E segundo nós mesmos, nosso pai vai nos dar uma surra se descobrir. E torcemos pra ele ainda estar dormindo. Quando a gente fala do nosso pai, e assim que ele nos diz isso, nós corremos para o quarto dos nossos pais. Lá, não encontramos ninguém além do Ron. E falando com ele, ele nos diz que tá tudo bem, tudo vai ficar bem. Afinal de contas, segundo ele, nosso pai é um homem mau. Ele bate na gente. E mesmo com ele dizendo isso, nós queremos trazer nosso pai de volta. E pedimos para ele ajudar. O que o mesmo diz saber de um jeito, mas o mestre dele não vai ficar feliz se descobrir. Ele então diz que a gente pode usar o nosso guarda-roupa para poder ir até onde nosso pai tá. E diz pra gente ir até lá. Mas infelizmente o guarda-roupa ainda tá emperrado. O que faz com que tenhamos que usar o guarda-roupa dos nossos pais. E seguindo as instruções do Ron, a gente tem que usar um rádio para sintonizar o guarda-roupa com o lugar que a gente quer ir. Como chamar um elevador. Nós só temos que acertar a frequência e assim que a gente tenta... Parece que esse não é o caminho certo. E lá vamos nós de novo. Mas que porra! Parece que não era essa também. Mas a última vez parece que encontramos o caminho certo. E atravessando um guarda-roupa, nós acabamos numa clareira. Onde não tem nada além de uma fogueira, um carro e... um gato recepcionista cada vez mais bizarro. Nós perguntamos a ele sobre o nosso pai, se ele sabe de algo. Ele nos responde que tem muitos pais ali e nos pergunta o nome. E nós dizemos, Bruce. Mas infelizmente tem muitos Bruces ali. Então ele nos pergunta se ele é um Bruce bom ou um Bruce mau. E um pouco receosos, nós dizemos que às vezes ele bate na gente. Então, o gato começa a procurar um Bruce mau. Ele encontra e nos diz que ele deve estar na porta atrás de nós, que fica do outro lado da clareira. Mas a caminho para lá... Puta que pariu! Eu tomei um susto nesse jogo de novo! Quando nós perguntamos quem são essas crianças e o que elas estão fazendo ali, elas só nos dizem que são como a gente e que estão procurando seus pais também. E pergunta se a gente não quer brincar. Mas, infelizmente, a gente está com muita pressa. Afinal, a gente tem que salvar o nosso pai. Mas, antes da gente ir embora, acho melhor a gente dar uma olhadinha nessas crianças. Uma dessas crianças está de frente para uma fogueira. Bom, dependendo do ângulo, parece até que ela tá pegando fogo. Outra tá dentro de um buraco e a outra no porta-malas de um carro.
Isso não é lá muito importante agora, mas guarda essa informação. Deixando essas crianças de lado e atravessando a porta... nós encontramos o nosso pai. Aqui ele tá muito estranho. Com os olhos virados e tremendo. E ao falar com ele só diz: por favor, pare de me punir. E ele parece não entender a gente, e nem parece que vai conseguir ir com a gente. Mas olhando em volta, tem um pequeno cartão em cima dessa mesa. E assim que pegamos... Puta merda, jogo maldito! E aqui estamos nós de novo. Nossa mãe acaba achando a gente dentro do armário e assim que ela olha pra gente, a gente tenta explicar pra ela o que tá acontecendo, mas ela não parece ter muito interesse. E diz pra gente ir pro nosso quarto dormir, já tá muito tarde pra ficar brincando. Mas assim que a gente chega no nosso quarto... o mestre do Ron parecia estar punindo ele, então ele tenta pegar a gente. Felizmente, a nossa mãe encontra e cuida de nós, e nos promete tirar uma folga no dia seguinte para ficar com a gente. E assim a gente descansa de novo. E no dia seguinte, quando a gente acorda, não nos surpreende nem um pouco ela ter quebrado a sua promessa. Então a gente decide procurar a nossa mãe. E a gente olha pela sala, e por fim, o único lugar que sobra é ir pro nosso quarto. E entrando no nosso quarto, procurando pela nossa mãe, a gente não acha ela, só achamos o Ron. Mas ele não tá no melhor dos estados. Ele diz que o mestre dele descobriu o que ele fez e não gostou nem um pouco disso. E que às vezes, quando o mestre dele se irrita, ele faz isso. Ele também diz que o mestre dele levou a nossa mãe e que agora não tem nada que a gente possa fazer. Questionando ele um pouco, a gente mostra o bilhete que a gente encontrou no quarto do nosso pai. E assim que ele vê o cartão, o Ron muda completamente de ideia no mesmo instante. E diz que esse é um feitiço para derrotar o mestre dele. E que se quisermos salvar a nossa mãe, a gente tem que ir rápido até o guarda-roupa para poder usá-lo. E assim o fazemos, a gente atravessa o guarda-roupa e retorna para aquela clareira. Agora, ela está mais escura, com a fogueira apagada e as crianças parecem estar se escondendo atrás do carro. Assim que a gente chega perto da porta, a gente pode ver alguém lá dentro chorando. E o Ron diz pra gente jogar o feitiço lá dentro e se esconder. E assim que a gente faz isso... Assim que isso termina, a gente retorna pro guarda-roupa que leva a gente pra casa. Lá, a gente encontra o Ron totalmente destruído, meio queimado. Quando a gente tenta falar com ele, ele diz que agora que o seu mestre se foi, a magia que o sustentava também tá indo embora. Ele nos diz pra gente não se preocupar, afinal, era isso que ele queria, e termina dizendo que é melhor a gente encontrar nossa família. E lá estão eles, o papai e a mamãe. A gente se aproxima deles e tenta falar, mas parece que eles não conseguem escutar a gente. Assim, a gente acaba podendo ver o que aconteceu naquela conversa no dia que nosso pai mandou a gente não bisbilhotar. E agora, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O pai do Ron era um homem cruel que vivia sugando a mãe dele, que sempre trabalhou muito para sustentar eles e o seu filho sozinha. Naquele dia, ele bate na cara dela 2 vezes, e então ela se cansa e diz que um deles vai ter que ir embora daquela casa. E um pouco antes de sair, ela diz que se ela voltar e ele ainda estiver ali, ela vai pegar o filho dela e vai embora. Terminando de dizer isso, ela só fecha a porta e vai embora. O pai do Ron fica muito irritado com isso. Então ele vai pra cozinha e começa a beber, e beber, e beber. Ele bebe tanto que o rosto dele fica totalmente vermelho por conta do álcool. Então, ele decide que não vai deixar as coisas assim. Ele se levanta e vai bêbado pro quarto do Ron. E...
Após essa cena, nós entramos no quarto e lá encontramos o boneco Ron de novo. E então, ele nos explica. Essa era a verdade. A verdade que por muito tempo ele tenta mostrar para o Ron, mas ele sempre tem falhado. E ele sabe que isso é verdade, porque ele é a parte do Ron que sabe e que tem tentado vez após vez mostrar a verdade. Mas a mente dele sempre acaba voltando pro primeiro dia, e ele se esquece de tudo o que aconteceu até então. O Ron pergunta para o boneco quanto tempo ele morreu e o que aconteceu depois. O boneco responde que ele morreu tem 14 dias, e que sua mãe não teria notado porque sempre chega muito tarde da noite. Mas quando ela o vê de dia, a situação muda. E assim a gente pode ver o que realmente aconteceu. Quando a mãe do Ron descobre, ela fica destruída. O pai dele fugiu para algum motel barato para se esconder, mas vive cada noite sendo assombrado pelo corpo do filho que ele matou. E lembra daquele feitiço que nós usamos? Então, a mãe do Ron vai até a polícia para que eles encontrem o Bruce. E sem nenhuma pista, não tem muito que eles possam fazer. Até e no fim, por conta daquele cartão, a polícia encontra ele. E o jogo termina como esses casos sempre terminam. Um noticiário informando que um pai matou seu filho e após 14 dias foragido foi encontrado pela polícia em um motel se escondendo. A gente tem uma pequena cena do velório do Ron e a gente acaba voltando para aquela clareira, onde agora o Ron tá junto a todas as outras crianças e dentro do seu armário, que foi onde o seu corpo foi deixado. E a essa altura, você já deve ter entendido. Essas outras crianças são como o Ron, todas no mesmo lugar juntas, vítimas dos mesmos tipos de monstros e destinadas a ficar presas ao último lugar onde seus corpos foram abandonados. E é essa a realidade. E é isso que mais me assustou nesse jogo. Esse não é um jogo sobre um fantasma que tenta fazer mal a uma criança, mas um jogo sobre um mal que existe e que é a realidade de muita pessoa, cara. Acho que isso é o que mais me dá medo nesse tipo de jogo. É saber que nisso não se resume só a uma tela. A maioria dos jogos de terror, sejam eles bons ou ruins, a gente pode só fechar eles e ter certeza de que isso nunca vai acontecer. Mas não em Bad Parenting, ele faz questão de esfregar essa realidade na nossa cara. Felizmente eu nunca tive que passar por isso, eu sempre tive uma família que cuidou e amou incondicionalmente. E esse tipo de jogo me faz pensar como eu sou grato por esse tipo de amor que eu recebi. Por mais que tenham momentos em que as pessoas que cuidam da gente não nos entendam, a gente tem que sempre ter noção que se hoje a gente é feliz, é por causa dessas pessoas que cuidaram e amaram a gente. Mas, infelizmente, isso não é verdade para todas as pessoas. Só no Brasil, em 2024, cerca de 5.000 crianças e adolescentes foram assassinadas, e muitas outras mais foram vítimas de abuso, sendo que pouco mais de 80% desses casos ocorre dentro da casa dos próprios menores. Eu espero que você que está assistindo teve quem cuidasse de você, mas sempre se lembra, cara, tem pessoas que não têm. Por isso, se você notar algo desse tipo, diz que sim e denuncia, porque uma denúncia pode ser a diferença entre um período ruim na vida de alguém ou, como nosso pequeno protagonista, os últimos dias da sua vida.